Olá, eu sou Giovana Campos e começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. No programa de hoje nós vamos falar sobre o envelhecimento e a necessidade de um cuidado mais humanizado. E eu estou com o geriatra Carlos Eduardo Durgante, que vem da Associação Médico Espírita de Rio Grande do Sul, né? Lá da cidade de Porto Alegre. Porto Alegre. Muito bem, muito obrigada por arranjar um espaço na tua agenda, né, para vir aqui para conversar conosco sobre essa etapa tão importante, né, da nossa vida, que todos nós vamos chegar lá, Sim, né? Uma boa noite a ti, uma boa noite a quem nos assiste. Muito obrigado por estar aqui. Então, Carlos, me diz uma coisa, como geriatra, quando que a gente deve começar a pensar em buscar um geriatra? Olha, eu costumo responder muito essa pergunta, né? Mas o quanto antes. Especialmente se tu já tens na tua história familiar doenças que aparecem em vários membros da tua família. Teu pai teve, a tua mãe, teus tios, avós, como hipertensão, como diabetes, câncer, algumas doenças degenerativas, neurológicas. Então há uma predisposição já para tu teres, né? Tem risco maior de desenvolver essas doenças. Então é mais precoce ainda a preocupação, porque o geriatra vai dar aquela orientação visando adiante as idades futuras que vamos ter. Né? É um clínico geral que está focado naquilo que poderá surgir se tu não te cuidares neste momento da tua vida. Independente de tu teres 25, 38, 45, quanto mais cedo melhor, não há dúvida. Quanto mais cedo melhor. Bom, e aí algumas pessoas também acabam comentando conosco o seguinte: eu já estou me esquecendo muito das coisas. Será que isso já é o início de Alzheimer? O esquecimento, acho que nos dias atuais Esquecimento é uma coisa muito comum. Nos dias atuais, especialmente, Giovana, porque nós estamos vivendo esse fenômeno da quantidade de informações que estão chegando a nós, informações muito próximo do nosso dedo, né, do nosso touch. Isso vai fazendo com que realmente a gente comece a desenvolver um problema de dificuldade de memorizar. Vamos tendo problemas de atenção, de concentrar no que nós devemos ter, nos recados, nos avisos, nas informações que nos chegam a todo instante. E o esquecimento é algo frequente na história nossa, de queixas comuns, assim como tosse, dores nas costas, mal-estar, é muito comum. Claro que o esquecimento ele vai ter uma preocupação maior quando ele se dá a partir dos 60, 65, 70 anos, e junto com o esquecimento vêm também outras perdas, outras dificuldades que vão surgindo, como desorientação, como dificuldade assim de guardar as informações mais recentes, um pouco mais de distração, falta de atenção. Isso pode ter um peso maior e aumentar a suspeita de que possa, quem sabe, estarmos iniciando um processo já de manifestação clínica de uma doença que já começou 2, 3 décadas atrás, que são as demências senis. Mas as situações mais comuns seria propriamente as situações do dia a dia, das nossas preocupações, desse mundo estressado que a gente vive. Então, as ansiedades, os transtornos de ansiedade, as nossas preocupações, as doenças mentais em si, especialmente a depressão, são causas muito mais comuns de esquecimento. Né? A privação do sono, às vezes o excesso, exatamente o excesso de atividades que temos, atribuições que nos damos, e isso comprometendo, claro, o descanso físico, o lazer. Então, nós vamos ter um rendimento mental comprometido. E vamos relatar isso muitas vezes como esquecimento. Agora, claro que sim, o esquecimento é peça fundamental dentro das demências senis. Pode ser, pode, mas tem que considerar muito a questão da idade. A demência senil é uma doença que, sim, é próprio, o principal fator de risco dela é o envelhecimento. É um ônus que nós trazemos. É espinhoso falar nisso porque nós estamos vivendo cada vez mais, queremos viver mais e melhor, mas quanto mais tempo avançamos nas idades da vida, mais risco temos. Né? Temos comprometimento cognitivo, principalmente da memória. Viver mais e melhor, é possível? Sem dúvida que sim. Como? Eu acho que a gente tem... A velhice, o envelhecimento é um processo que já acontece desde o momento que houve a concepção. Dentro do útero materno, dependendo do ambiente familiar externo, se for hostil, já começando pela negação dessa mãe a esta vida, ou ambiente conturbado em que vive aquela família, tu já tem repercussões. Então, tu nasce e começa as chamadas idades da vida e tu inicia um processo mais acelerado, mais devagar, mas ele é inexorável. O envelhecimento vai acontecer.
Então, assim, quanto mais qualidade de vida tivermos nas primeiras fases da vida, nas primeiras idades, especialmente na meia-idade, nós estaremos, sim, fazendo com que o nosso envelhecimento possa ser como? Com menos doenças, com menos limitações, né? Mentalmente, fisicamente mais ativo, e a gente pode chamá-lo de um período de vida gratificante ou de um período de vida generoso. Gosto muito dessas expressões. Talvez muita gente não goste de chamar a velhice de melhor idade, de boa idade, porque não consegue encontrar nela nenhuma dessas virtudes e qualidades. Então, chamemos, pode ser um período de vida bem-sucedido, como qualquer um outro da nossa existência, pode ser um período de vida generoso, com coisas boas a serem conquistadas e adquiridas, e gratificante. Né? Mas a gente tem que fazer isso, ele não cai do céu. Uma velhice, ela dificilmente será diferente de como nós estamos vivendo as etapas anteriores a ela. Certo. Então, é importante, né, com o passar do tempo, a gente buscar uma atividade física, ou melhorar nossa atividade social, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que algumas pessoas acabam ficando mais reclusas. E, principalmente, acho que os filhos acabam percebendo assim, puxa, meu pai era mais ativo, minha mãe, ela costumava sair mais e está parando com o tempo. Como que a gente pode dar aqueles toques sutis nos nossos pais, né? Às vezes nos avós, dependendo da dinâmica familiar, assim, olha, vamos sair, vamos ter uma vida mais ativa? Olha, a socialização hoje é uma dimensão importantíssima da qualidade de vida e ela é determinante mais do que a própria família, muitas vezes. Às vezes os familiares não estão receptivos, estão desligados desses pais. Pensam, acreditam que os pais se bastam já, a vida deles está estruturada e se desligam, se afastam. Isso que eu estou sendo bondoso. O afastamento não é por simplesmente ignorar, né, conflitos. Mas muitas vezes os amigos, eles ocupam um espaço importantíssimo nessa questão de qualificar a vida. É árduo o envelhecimento, é difícil, né? Há modelos e retratos de velhice dignificante que a gente assim, gosta de ver aqueles casais, aqueles idosos vivendo a sua idade, mas os exemplos em maior volume ainda são aqueles de um retrato cruel, de abandono, de solidão, de tristeza, de não gostar dessa fase, porque parece que tudo está sendo subtraído dele. Não é assim. Mas os amigos ajudam muito, são o suporte, né, de qualificar a vida. Então, além disso, dos amigos, a família é um suporte essencial. Porque é a fonte de maior tristeza e alegria, né? Eu costumo dizer assim que é uma avó que por razões de conflitos familiares está privada de conviver com seu neto, sua neta, seus netos. É a maior tristeza. Ela entra num vazio de vida existencial e não há terapia, não há remédio, não há nada que consiga trazer a ela motivação para viver. Então esses sentimentos tão importantes dentro da família, o distanciamento de um filho, a não procura desse filho ou dessa filha, nem um WhatsApp não se faz mais, nenhuma videochamada não se faz. Imagina a presença. Então isso, se quer que a nossa velhice seja bem-sucedida, né, gratificante, vamos cultivar isso, vamos procurar desfazer essas diferenças, essas desavenças que possam ter surgido ao longo da vida. A gente entende, nós espíritas, a família, como esse grande reencontro de almas para a prática do amor, né? Esse grande educandário. E ali renascem espíritos com dívidas muito grandes uns para com os outros, de existências anteriores, né? Que a Divina Misericórdia reuniu neste momento, porque agora estão todos ali acertados para se darem certo. E reencarnam, recomeça a vida e as diferenças ressurgem, recrudescem e muitas vezes as inimizades, os ódios. Então vamos lutar contra isso, né? A reencarnação é uma oportunidade maravilhosa para solucionar essas coisas. Então aí entra a questão da dimensão espiritual a te ajudar a entender melhor esses rearranjos familiares, para tu continuares sendo, né, afetivo, amoroso, porque essa moeda de troca jamais será substituída. É o que faz a velhice ser mais digna, é o amor que tu tem pelos teus descendentes, é muito importante, que eles têm por ti. E por acaso, não sei se é por acaso ou não, quanto mais maduros ficamos, mais nós vamos nos abrindo para a realidade espiritual. Por que isso acontece? Já que você tem tanta experiência na clínica? Eu sou muito admirador de Leon Denis, né, um grande filósofo espírita, e ele coloca que, ele usa muito essa expressão assim, nenhuma fase da vida humana é totalmente deserdada dos dons da natureza.
A velhice é o início da espiritualização do ser. E é o momento em que o espírito, né, toma a frente, toma a dianteira, toma uma dimensão muito grande, porque talvez fisicamente a gente se depare, né, com os problemas do declínio, da decrepitude, das doenças, das perdas. Mas é o espírito que tem a oportunidade de se expandir, né, de aprender, de ter conhecimento e trabalhar isso. Porque dentro do nosso entendimento, a vida continua, com a nossa individualidade depois do nosso desencarne. E se a gente desencarna amargurado pelas perdas físicas, pela fragilidade humana, só apegado a essas questões materiais, o espírito não aproveitou essa oportunidade reencarnatória como deveria. Então, é para o espírito que a gente tem que colocar os propósitos, os significados de uma vida longa, de uma velhice que traz consigo, sim, uma balança ainda desequilibrada, de um prato muito pesado dessa balança das nossas perdas, né? De diversas naturezas, mas há como adquirir conquistas também durante esse período de vida. Ele é longo, Giovanni, quem nos ouve hoje, as pessoas estão entrando na velhice, assim, vamos dizer, aos 60 anos, então saindo dela aos 90, 90 e poucos. Hoje velhice, o conceito de velhice também, eu acho que ele se ampliou. Ampliou bastante, né? Mas ainda no Brasil a gente coloca a terceira idade, a partir dos 60, em países mais desenvolvidos é 65, mas nós temos uma média de 3 décadas de vivências dentro das estações da própria velhice. E temos que lidar com isso, que é o declínio, que é a fragilidade do ser humano. E aí entra a questão do apoio, do auxílio, da ajuda do familiar. Quando a gente fala, né, nessa palestra que é o apoio, que é o cuidado humanizado, é o cuidado com amor. E esse cuidado humanizado vem da família, vem da sociedade, vem da equipe, por vezes, profissional, né? Que cuida, né? Tem todos os enfoques. Na palestra eu dei uma intenção maior a essa questão, já que é família, e no primeiro momento, quem pode, se a família está com estrutura emocional, financeira, social, seja o que for, para cuidar desse pai ou dessa mãe, ou deste casal, que às vezes os dois estão enfermos, né? Porque a realidade é essa, a gente está envelhecendo, está chegando à 8ª, 9ª décadas de vida, e os filhos estão idosos. Imagina um pai de 85 anos, que cedo foi pai, uma mãe com 85, 79, Acaba sendo um 80. idoso cuidando de outro idoso. O filho está com 70, a mãe está com 90, o filho já é idoso, já tem netos. Né? Tu está cada vez mais distante da família primeira nuclear, que são teus pais. Daqui a pouco teus pais adoecem, estão dependentes fisicamente, tu precisa cuidá-los. Tu é chamado, recrutado, depois de muitos anos, a voltar para o seio da família e dar este apoio. E como é que está o teu preparo? Como é que tu estás? Né? E aí entra a questão da dimensão espiritual para te ajudar a entender os teus compromissos com eles. Cuidador, primeiramente, certamente, somos familiares. Certo. Em famílias pequenas, em famílias que mesmo não tenham descendentes biológicos, tem descendentes afetivos. Certo. E às vezes não é o filho, às vezes é o sobrinho neto, às vezes é o afilhado. Sempre alguém que vai vir para dar. Que vai ser o responsável troca. Principal. Então, esse cuidado é muito importante, porque a velhice é uma etapa importantíssima da vida, tão válida como qualquer uma outra, mas ela ainda é relegada a um plano inferior, secundário, mas para o mundo espiritual, para a vida espiritual, ela é essencial para a nossa plenitude e completude. Com certeza. Carlos, a gente vai fazer uma breve pausa agora para o nosso intervalo e nós vamos voltar já já. Estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Para você saber um pouco mais sobre a Associação Médico Espírita, entre em nosso site www.amesantos.net.br ou através de nossas redes sociais. Nós temos o Facebook, que é Ame Santos, ou o Twitter, Ame_Santos. Lá você saberá os cursos, palestras e outras atividades que os membros da Ame Santos realizam não só aqui em Santos, mas em toda a região da Baixada Santista. No programa de hoje estou falando sobre o envelhecimento e a necessidade de um cuidado mais humanizado com o geriatra Carlos Eduardo Durgante. Ele é da Ame Rio Grande do Sul, então veio lá de Porto Alegre para falar conosco. Bom,
Carlos, a gente então tem é fato, né, no Brasil, de norte a sul, que nós temos uma população que está envelhecendo cada vez mais. Temos também uma realidade social onde as pessoas necessitam trabalhar e, por vezes, necessitam deixar seus pais ou avós em instituições de longas permanências, né, antigamente chamadas de casas de idosos, asilo, dependendo da região. Algumas pessoas sentem muita culpa. E como trabalhar isso? São fenômenos, né, que volta e meia a gente começa a enfrentar e encarar de perto. O fenômeno do envelhecimento humano é um deles. Há variações de norte para sul, mas hoje, o IBGE atualizou agora em 2018, o censo é 76 anos, a expectativa média de vida do brasileiro. Aqui no sul, na minha terra, as mulheres estão vivendo em média 82, 84 anos. Isso é uma média. E nós estamos vendo cada vez mais pessoas idosas, né, ultrapassando, chegando e batendo nos 90 anos de idade. E é claro que surge, junto com isso, um outro fenômeno. Como estamos equacionando essa questão, né? Os nossos velhinhos, nossos pais, avós, estão envelhecendo dentro das suas casas, com tudo que têm, que adquiriram ao longo da vida, ou que batalharam para ter. Eles estão envelhecendo juntos, né? Há o cônjuge, a cônjuge. É um retrato, não é o mais frequente, né? Ainda nós vivemos num país, no Brasil, que tem carências sociais, políticas, de diversos serviços, setores para que possam beneficiar um envelhecimento mais digno. Estamos vivendo esse fenômeno. Daí, claro, né? A população está envelhecendo, o poder aquisitivo de alguns permitem irem para casas de longa permanência, lares, asilos, como nós chamamos, e ali continuar obtendo isso, esses recursos materiais, né, que a vida os permitiu. Então tem casas e instituições do Brasil em excelente padrão, que até dão mais qualidade de vida muitas vezes do que o próprio pai, a mãe ou só a mãe, né, em casa. Outros, pela dificuldade financeira, acabam não conseguindo ter nas instituições os recursos que deveriam. Seria um retrato mais cruel. Mas a questão da institucionalização em si, Giovana, e quem nos ouve, ela tem que ser desprovida disso, dessa falsa moral, de culpa. Por que culpa? A culpa maior, a responsabilidade maior está assim, na ausência da troca do afeto, a ausência da pessoa. Que a vida moderna acaba ocasionando esse afastamento, esse distanciamento, mas não justifica e não permite que tu não visite teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, seja onde ele estiver. Tá? Porque essa troca de carinho, ela existe em qualquer uma das instituições e inexiste. Ela está ausente muitas vezes dentro do próprio lar, e no próprio lar se vê atrocidade, se vê falta de amor, se vê abandono, né? Então, não vamos nos revestir da culpa. Isso há em nós ainda, né? Na nossa formação, o sul-americano, ele é assim, muito ligado à família, nesse sentido de descendentes. E acho que um pouco de ranço, né? Cristão católico, daquela questão da punição se tu abandona teu pai. Então, nós temos que ter esse cuidado. Procurar trocar esses afetos a vida inteira, dentro do possível, das nossas limitações, né, independente deles em algum momento tomarem a decisão de se institucionalizarem, e muitos fazem isso, porque estão independentes e acham que é melhor ir para um local onde não precisa se preocupar mais com a faxineira, com a dona, né, com a pessoa, com a empregada, ou com o trabalho da casa. Eles estão dependentes, estão idosos, ou às vezes estão sós, ou tem um ou outro, então vão para uma instituição. Outras vezes, que é o retrato que ainda predomina, mas ele vem mudando, graças a Deus, assim, a gente tem que comparar com o passado. Vem mudando e vem melhorando o retrato do envelhecimento mundial e brasileiro. Mas há aqueles ainda que vão, né, para as instituições, como a gente costuma dizer no popular, para os depósitos de velhos, para ali receberem só apenas a eventual visita de algum familiar, que vai lá, às vezes, só pagar a clínica para que ele continue ali. Isso tem um olhar muito cruel muito até. Muito triste, que é ainda predominante. Tá? Mas, como eu disse, isso vem melhorando. A condição de vida do Brasil em si, do envelhecimento, vem melhorando. Outros países mais desenvolvidos, felizmente, se lida com muito mais dignidade a respeito. O profissional de saúde, ele está preparado para atender a população mais idosa? Não está. Não, por incrível que pareça, tem muito poucos geriatras no país, né? Lá no Rio Grande do Sul tem muito poucos. Isso que nós temos uma grande faculdade, foi pioneira em pós-graduação, que é a faculdade da PUC, que eu fiz, em geriatria e gerontologia. Mas ainda, porque acho que isso é muito do humano, né?
a medicina está precisando se humanizar, e aí tu vai procurar, então, te afastar um pouco desses flagelos. Né? Velhice é um flagelo para muita gente. Não quer ouvir, não quer ver, aquilo ainda há contra-transferências, ou porque teu pai, tua mãe, ou tu tem alguns exemplos de velhice muito feios, muito ruins, então tu procura evitar. E hoje, lamentavelmente, a nossa prática médica está muito por imediatismo, né? Nada contra, mas a gente está fazendo praticamente só cirurgia plástica e dermatologia estética. Certo. Outra questão, né, que a gente, talvez isso nos favoreça um medo do envelhecimento é a proximidade da morte. Não que todos nós que sejamos vivos não tenhamos essa possibilidade, mas quanto mais envelhecemos, parece que a coisa fica mais real. Como é que você vê isso na clínica, na sua experiência de palestras? Há uma conscientização, há um medo? Como é que tem sido visto isso? O medo existe, né? Acho que todos temos, quanto a essa questão que, por mais que nós sejamos espíritas ou quem segue, quem vai nos centros e estuda a doutrina, mesmo assim todos tememos essa passagem, né? Claro que quanto mais espiritualizado tu és e quanto mais tu busca credos reencarnacionistas, mais tu tens esse suporte de que é uma passagem. Sim, acredite, a gente confia, mesmo que não tenha depoimentos aos montes de pessoas que do lado de lá mandem mensagens pelo WhatsApp, mostrando que estão bem, reencarnaram, lá é melhor. Não, nós temos a fé, a confiança disso, tá? de vários depoimentos. E isso é algo muito forte dentro do ser humano, né? Inato em nós, crermos em algo, termos a divindade. Então, essa dimensão espiritual nos ajuda a enfrentar melhor isso. E o idoso, ele precisa muito dessa questão, porque as outras dimensões da vida, as materiais, a do conhecimento, sociais, psicológicas, todas influenciam, mas quando chega neste momento, né, em que tu está na última cidadela, desse portal que vai se abrir para a continuidade da tua existência, olha que coisa linda de ver assim a morte, né? A continuar lá, né, as tarefas que tu ainda tens a cumprir. A crença nessa imortalidade da alma, ela é muito determinante para tu dignificar a tua existência, apesar de tu tomar meia dúzia de medicamentos, eu sempre costumo dizer isso. Vai ao médico quase todo mês, tem uma série de limitações, apesar disso, né, de alguns desencantos, muitas vezes pela árdua batalha de lidar com a solidão, tu tem que imaginar que a velhice, ela é um grande aprendizado para o teu espírito imortal, que tu renascerás, né? E essa fase é muito importante para essa continuidade na erraticidade depois do teu retorno à tua vida. A dimensão é muito importante, né? Certo. Carlos, também falando, né, sobre essas importâncias todas, você tem um livro publicado pela AME Brasil, que é a Cartilha do Envelhecimento Sadio, que nós vamos deixar aí para o pessoal de casa no nosso Facebook, o link, né, para a gente saber um pouco mais. O que a pessoa pode encontrar nessa cartilha do envelhecimento sadio? Como o nome diz, né? Ela é uma cartilha, mas é um baita de um calhamaço. Ela é grossa. É bem grossa. Esse é um manual, na verdade ela é um manual. São dicas, né? Hoje a gente tem possibilidade de encontrar dicas clicando no botãozinho, entrando no YouTube, assistindo os nossos vídeos, vendo qualquer site, blog de medicina e ciência. Isso tem bastante. O livro, ele é mais próximo de ti. Deita e leva ele para tua cama, tu abraça, tu folheia. Ele é assim, um manual para tu teres informações de como te preparar para o envelhecimento saudável. Porque a gente não pode cair de paraquedas, né, na velhice, ou supostamente aos 60 anos, achando que a partir dali não vamos ter consequências do que fizemos de errado antes, ou que deixamos de fazer, tá? Da nossa invigilância. Então, a orientação é essa, vamos ser mais previdentes, pensar bem antes, cuidar da saúde física, social, psicológica, espiritual, fazer práticas de exercícios físicos, cuidar dos pensamentos, né? Cuidar bem da alimentação, se socializar. Então, há um conjunto muito grande de orientações, dicas. Se ao final dessa leitura tu conseguires te ver bastante dentro daquele livro, bom, eu estou fazendo muito do que tem aqui. E também vale para tu olhares um livro assim, mas eu estou tão distante dessas orientações, mas que isso seja motivação, estímulo para tu te despertares e eu vou mudar essa rota que eu estou indo para o precipício. Então, as orientações nesse livro e em tantos outros, elas têm essa finalidade. É um preparo, é uma construção, é uma caminhada longa,
né, de muitos anos. Estamos envelhecendo desde que aqui aportamos pela primeira vez. E, como eu disse no início, se aceleramos ou retardamos esse processo, não o evitaremos, né? E quanto mais saúde tivermos nas idades anteriores, mais capazes chegaremos, com mais capacidade física, com mais liberdade mental, a mente mais livre, para usufruirmos, né, o que a vida ainda nos proporciona, porque tem muitas conquistas de pessoas que se dão após os 60 anos, indiscutivelmente. E do ponto de vista espiritual, é como eu digo, é o período do espírito se expandir. Acreditemos nisso. Tá? A gente não está vivendo a velhice hoje à toa, em vão, não estamos chegando aos quase 90 anos, ou muitas pessoas vivendo 20, 10, 15 anos doentes, enfermas, dependentes, não é em vão. O corpo tem ali suas questões, mas é o espírito que está sendo colocado à prova, é o aprendizado para o espírito. Se nós olharmos assim, Giovanni, quem nos assiste, a gente enfrenta melhor a velhice, a gente coloca objetivos dentro dela, né, para que seja uma fase importante, né, gratificante, e depois a gente colhe esses frutos na erraticidade. Porque voltaremos para uma outra dimensão e lá ficaremos muito tempo amargando, né, as tristezas das derrotas ou ali colhendo as nossas vitórias pessoais. Algumas pessoas também procuram hoje as chamadas terapias anti-envelhecimento. O que há de verdadeiro, o que há de mito nesses casos? Olha, recentemente, essa expressão que foi lançada, acho que nos Estados Unidos, alguns anos atrás, caiu por terra. Hoje, os próprios cientistas estão dizendo que isso é uma expressão errônea. Ela passa uma mensagem de que envelhecer é ruim, é doença, nós temos que fazer de tudo para não envelhecer. Isso é um grande erro. Nós, celularmente falando, bioquimicamente, biologicamente, todos envelhecemos. Eu posso esticar minha pele de uma forma tal que eu não consigo mais rir. Injetar o que puder dentro dela, tapear, andar de luvas, andar de gola rolê para tapar as impressões da idade, parecer como Karl Lagerfeld, que tem quase 100 anos, aquele famoso fashionista lá francês, que ele não é francês, não é francês. Ele pode esconder a idade, mas ele tem quase 90 anos ou mais. Então, gente, é o nosso interior, esse segue seu caminho, ele vai se aperfeiçoando. E o teu envelhecimento do teu mundo íntimo, ele pode ser o melhor, a melhor fase da tua vida. E fora tu tem as imagens e os retratos da velhice inevitáveis, mas é o seu corpo apenas, a carcaça, é a essência. Carlos, um minutinho para o final do programa. Qual é o teu grande recado para o pessoal que está em casa para essa temporada da nossa vida que todos nós vamos chegar lá? Ela vale a pena, viu? Eu acho que a vida é o maior dom que temos, a reencarnação é a nossa grande oportunidade de reajuste, é a nossa reencarnação mais importante, a mais longa, onde temos mais chances de rever os erros e corrigir ainda a tempo. Que a gente tem hoje, as palestras, a gente tem os livros, a gente tem esses programas, a gente tem a doutrina para nos ajudar. Então façamos desta fase da vida realmente uma fase de vida, como eu gosto muito de dizer, generosa. Muito bem. Carlos, agradeço muitíssimo a tua vinda aqui no Espiritualidade em Debate. Obrigado. E você que está em casa já sabe, escreva para nós através de nosso Facebook ou de nosso e-mail, que deve estar agora na tela, ame.santos.sp@gmail.com, para perguntas, tanto para os nossos convidados, nós encaminharemos, como sugestões de temas. E você já sabe, Espiritualidade em Debate inédito, toda quarta-feira às 18 horas. Espero você semana que vem. Até lá!